Vamos seguir agora para a próxima palestra. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso caríssimo palestrante. Ele é Technology and Business Process Executive and Advisor da USB Software, acumulando 22 anos de carreira na área de tecnologia. Ao longo deste período, atuou em multinacionais como a Hilton Hotels Corporation e Tango Incorporation, mais especificamente nas áreas de infraestrutura de tecnologia, direção de operações e excelência de serviços. Também acumula uma vasta experiência no mercado de gestão de despesas e redução de custos de TI e telecomunicações, com destaque nos principais players deste setor. Especializado em arquitetura de processos de negócios, com mais de 10 anos de experiência, possui certificado MIT em Business Process Design e na Atlassian, como Atlassian Administrator, com fortíssimo emprego das mais variadas metodologias de gestão com o uso de soluções Atlassian. Ele é especialista em adoção de estratégias multi-cloud com grande conhecimento nos principais players de computação em nuvem, focado em eficiência operacional e redução de custos em nuvem, certificado pela FinOps Foundation. Com a grata satisfação, chamo a nossa próxima palestra no Congresso Six Sigma Brasil, na sua 14ª edição, para falar sobre os segredos da administração de TI que podem salvar milhões no planejamento 2024. Senhoras e senhores, o próximo palestrante, vem para cá, Renato Sensi. Uma salva de palmas. Renato, excelente palestra para você. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Vou familiarizar aqui. Bom, primeiro eu quero começar agradecendo o Clóvis. Cadê o Clóvis? Já saiu ali? Não, tenho que agradecer ao Clóvis pela oportunidade, a Silvia Oli, o Mustafa, da minha equipe, que me fez chegar aqui simplesmente apresentar para vocês, que é muito mais fácil, eles trabalharam para organizar tudo aqui para a gente. Agradecer a vocês e ao Congresso como um todo por dar essa abertura para alguém, como o próprio Márcio falou, né, tá vindo, o Clóvis também falou disso, né, entrando um pouco nessa área de tecnologia, de inovação, inteligência artificial. Para nós, né, da USB, da Lunar, é um prazer enorme poder entrar. Nós somos da área de tecnologia e eu posso dizer, depois aí desses mais de 20 anos de experiência aqui no setor, a gente é muito carente dessa linha do Six Sigma, do Lean. A gente bebe muito nas fontes, mas TI tem muito daquela coisa de as próprias metodologias, metodologias voltadas muito para o emprego da própria tecnologia, né? Mas eu acho que essas ideias elas são importantes porque elas se fundem, né? Elas não são concorrentes. Então é muito interessante que a gente consiga falar sobre inovação, tecnologia e não perder essa ideia da aplicação de todas as ideias, né, de gestão empresarial, até porque o departamento de tecnologia, ele, na média, aí, representa uns 10% da receita das empresas, né? Mas eu tenho certeza que ele está muito mais do que esses 10% presente na gestão das empresas. Tá? Então, falar um pouquinho da Lunar, ela é do Grupo USB. A Lunar trabalha basicamente em estratégias, né, de emprego de gestão de computação em nuvem. E quando a gente fala nuvem, né, às vezes a gente fica um pouco preso a algumas tendências, mas basicamente, gente, é o emprego da tecnologia de uso de servidores em grande escala para que vocês tenham os aplicativos de vocês, as soluções, né, saiam da gestão Excel, como o Márcio falou, né, e vão lá para a gestão em escala com a digitalização. E também a gente faz aqui eu, né, tenho que ter uma licença poética, né? A gente também emprega processos de gestão empresarial com o uso das tecnologias e das ferramentas que a gente tem aprendido ao longo desses anos nos mundos de desenvolvimento de software, que é o nosso meio. Então, acho que muito bacana o Congresso na 14ª edição, abrir essa porta, né, para nós de tecnologia, falar um pouquinho com vocês e trazer um pouco esse ar, né, de tecnológico, de inovação. Né, o Márcio falou de futuro agora não é mais, o estratégico não é mais de 2, 5, é o estratégico amanhã. Cada dia que passa ser uma tecnologia nova,
você é obrigado não a esquecer, mas dar um pouquinho, né, das costas para aquilo que você aprendeu ontem, para olhar para aquilo que está acontecendo hoje. Então, acho um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Eu quero começar falando um pouquinho da minha visão, né, olhando um pouco desses mais de 20 anos aí, observando as empresas. Eu tive a grata honra de trabalhar com empresas como Walmart, como o Grupo Estado, IBM e tantas outras, onde eu tive muito a aprender, né, até hoje, né, a gente sempre vive aprendendo, olhando para como as empresas, como a bola passa, a gente fala, como a bola passa de um lado para o outro. E eu ouço muito, todo mundo fala de melhores práticas, né? É importante você aprender com o que o outro fez, né? E sempre fazer melhor, né? A história da melhoria contínua, é fazer com que tudo aconteça. Mas eu sempre fui um pouco crítico e em determinado momento, há não muito tempo atrás, né, aprendi tardiamente algo que me abriu demais os olhos e falei, bom, isso é um driver para a inovação, que são basicamente você entender que não somente aquilo que as pessoas fizeram, aí tem tempo para a gente falar aqui, entre as pessoas entenderem bem. Não estou criticando as melhores práticas, tá? É uma confluência de ideias. Mas o que abriu muito a minha mente é olhar para os princípios. Eu vou falar de princípio aqui, eu vou trazer alguns princípios para a gente refletir. Mas valores e princípios, você tendo valores e princípios fortes ali, enraizados, você tem a capacidade criativa de não só fazer como que o Márcio falou, né, atingir a excelência, né, ser a referência, mas dar um passo à frente de repente, começar a criar as novas tendências. Ser você aquele ator das novas tendências. Porque você tem valores e princípios muito fortes. A tecnologia muda muito rápido. Então, olhem para as melhores práticas, mas não percam o fio do seu princípio. Tá? Então, quero voltar um pouquinho. O tema central do que a gente vai falar aqui Deixa eu perguntar para vocês, quem é aqui de tecnologia? Levanta a mão para mim. Quem é de TI? Tem um universo bem grande. Quem é que é de finanças? Legal, finanças de TI, então já levantou a mão 2 vezes. Bacana. A gente vai tocar nesses 2 mundos, né? A gente vai falar de finanças, de tecnologia. Mas sob uma ótica um pouco diferente, né? Olhando um pouquinho para o que eu posso fazer para destravar a inovação dentro da minha empresa. Para você que não é de TI nem de finanças, vocês têm um bom, espero que vocês tenham aí, né? Um bom conjunto de materiais para bater no seu líder de TI, no seu líder de finanças e falar, dá para fazer. Tá? E como o Márcio também falou, prestei bastante atenção na palestra do Márcio, muito boa, por sinal. Vocês são esses atores da mudança. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é basicamente um pouquinho de conhecimento para fazer com que vocês também sejam atores de mudança no setor de tecnologia. Né? Nós somos muito carentes, tá? Nós em tecnologia somos muito carentes de tudo que o Márcio falou aqui. Alguma outra coisa ali também é grego para mim. Então, apesar de falar bastante de tecnologia, eu vou ser não gosto de falar didático, mas eu vou ser mais simples possível para não criar uma distância, né, de vocês com o conteúdo, que eu espero que seja interessante, mas eu só queria trazer para vocês, a gente vai falar sobre, como foi anunciado, né, como reduzir custo para você destravar inovação. Basicamente é isso. Tá? Falando de princípio agora há pouco, eu aprendi esses 4 princípios não muito tempo atrás, 5, 6 anos atrás, e tenho feito essas 4 perguntas constantemente, acho que elas drivam muito o meu dia a dia. Então, basicamente, o que eu estou fazendo agora me aproxima ou me distancia daquilo que eu quero ser? Isso, estou bebendo na fonte de algo que chama Dynamic Work Design, DWD. É uma metodologia de 2 faculty members do MIT, o Nelson Rappening
E eu conheci o cara, esqueci o nome do cara. Mas, assim, enfim, eles são de mercado, né, vieram da Harley Davidson, né, são professores do MIT há muitos anos, e a visão de mercado com a visão acadêmica... Aliás, falando em academia, tem professor aqui hoje? Quem é professor aí? Só um professor? 2, 3, 4. Tem bastante professor aqui. Eu queria dar uma salva de palmas para o professor, gente. Não deixar de esquecer. Não deixar a gente perder essa data, que é super importante, né? A gente vai falar de gestão de conhecimento também, que é muito importante. Cada pessoa que está passando conhecimento tem um pouquinho de professor dentro dela também. Então, voltando aqui para os princípios, o primeiro princípio eu acho que é um balizador, né? Aquilo que eu estou fazendo, eu estou aqui em cima desse palco hoje, conversando com vocês, tenho a grata oportunidade, né, de estar aqui, mas eu acho que o que eu estou fazendo aqui me aproxima ou me distancia daquilo que é o meu objetivo? O que vocês estão fazendo agora sentados aí, aproxima ou distancia vocês dos objetivos de vocês? Parem e reflitam nisso. O segundo, esse princípio vocês podem, né, tomar nota aí, né, que é alinhar a sua intenção à sua atividade. Alinhar a minha intenção à minha atividade. O que eu estou fazendo está alinhado com aquilo que eu quero fazer, o que eu quero ser. Gente, isso é na vida, isso é no trabalho, é na família, em tudo. Né? É um princípio. Lembre-se, é um princípio. O segundo é, eu estou tendo sucesso em comunicar aquilo que eu quero, as pessoas sabem disso, eu tenho feito acompanhamento do dia a dia daquilo. Muitos de vocês vão falar, isso chama feedback. Realmente, chama feedback. Outro princípio importante é, não deixem que as pessoas perguntem para vocês se vocês estão entendendo ou não, se o que vocês fizeram foi bom ou não foi bom. Falem. Falem. Esse tempo atrás eu tive uma roda entre colegas da área e eles começaram a falar sobre feedback. E a gente falou assim, vamos falar sobre worst case cenários, os piores casos de feedback. Né? E aí a pessoa falou, mas como é que eu vou falar sobre os piores casos de feedback sem falar sobre os melhores casos de feedback? Aí eu falei, mas vamos falar do ponto de vista de quem recebe. Né? Aí a gente perguntou, mas como assim quem recebe? O primeiro pior prática de quem recebe é falar que você recebe feedback. A gente que quer saber como as coisas estão, quer saber como o nosso trabalho está, a gente tem que perguntar. A gente está sempre pedindo, olha, o que eu fiz está certo? Quando eu estou conversando com alguém, você ouve a pessoa falar, na mesma hora, eu entendi que você falou isso, aquilo. O feedback tem que ser do dia a dia, gente. Porque o que esse princípio fala é que você precisa estar sempre a par do andamento desse teu conhecimento, através do que eles chamam de gatilhos e verificações. Isso na indústria automotiva eram as esteiras que dava algo errado, batia o botão vermelho, vinha alguém para ver o que é, etc. Você estava naquele feedback no momento, né, para que a pessoa veja lá o que aconteceu na hora, no lugar. Trazendo para o que a gente chama de trabalho no escritório, as empresas adotaram, vamos fazer uma reunião semestral de feedback. Né? Como é que você vai dar feedback de alguém que fez algo há 6 meses? Eu não lembro de ontem. Né? Esse mundo de informação ainda, que a gente fala de informação o tempo inteiro, a gente vive falando de coisas novas. Você acha que eu vou lembrar das coisas de 6 meses? Pedir feedback, dar feedback, isso tem que estar no dia a dia de vocês. E implementem métricas, medidas, processos, para que isso seja natural no dia a dia de vocês. Se for no trabalho, você tem uma ferramenta que você usa de processos, coloque lá um trigger que, no máximo, vai ser diário, né? Ou para cada fim de pequeno ciclo, para que você tenha um feedback. Uma dica que eu aprendi, que eu uso e que eu falo para vocês é: o melhor feedback no trabalho
Não é o processo que saiu do computador A, foi para o computador B, veio da ponta A para a ponta B. Não, é que saiu da pessoa A para a pessoa B. Sempre que você troca de mãos, quando você recebe algo, ofereça seu feedback sobre algo que você está recebendo. E quando você entrega algo, pergunte sobre o que você está entregando, se aquilo está de acordo com o que a pessoa está esperando receber. Esse é um princípio para a vida também, né? O terceiro princípio cai bastante, aprendi muito Six Sigma nesse daí, que é a resolução dos problemas complexos. Como é que eu quero chegar lá na referência, né, do Márcio, com aqueles 15 itens, que você olha para aquilo e fala, é impossível chegar ali, né? Acho que eu não tenho nem o bom, como é que eu vou chegar no excelente? Mas eu garanto para vocês, especializem-se em resolver problemas complexos. Primeiro passo para resolver um problema complexo é não querer resolver o problema, é querer entender o problema. Você precisa ser amigo do problema para você entender como é que você faz para melhorar. Então, primeira coisa, você está aberto? Essa pergunta eu faço, você está aberto às novas ideias? Às vezes a resolução de um problema é entender... Às vezes você acha que é um problema, para o outro não é um problema, né? Então, saber ouvir, saber se comunicar, entender, ter uma leitura sem viés, né? A gente, hoje em dia, parece que essa coisa do viés é algo que parece que vem com a gente, né? Cresceu com a gente precisa se livrar dos vieses, e aí sim a gente vai conseguir quebrar barreiras, né? Olhar para tudo de uma ótica diferente. E por último, isso aqui, gente, nada mais é que melhoria contínua, né? Eu tenho meu time engajado cada vez mais. Eu lembro aqui da palestra do Márcio também, ele falou sobre a bandeirinha verde, vocês lembram? Lembram da bandeirinha verde? Que ele falou, não tem ninguém lá na bandeira, porque a hora que você chega lá onde você acha que a bandeira é verde, ela está em outro lugar, você vai ter que ir para outro lugar. Então, é isso que você tem que fazer, não é fazer com que o seu time esteja motivado, ou você mesmo esteja motivado. É criar formas de que vocês permaneçam motivados. E há algumas respostas para isso, né? Como eu falei, alinhar as suas ações aos seus objetivos, o feedback contínuo, que não é simplesmente receber, a gente não recebe, a gente pede. Coloque isso na cabeça de vocês. Aprender a entender os desafios, né, antes de tentar resolvê-los, é o primeiro passo para você resolver um problema. E por último, aquela coisa, né, atingir o sucesso não é simples, mas é mais simples do que se manter no topo. Então, gente, com esses 4 princípios aqui, eu vou encerrar a parte acadêmica, da metodológica da apresentação. Vou entrar numa parte um pouco mais técnica, e eu vou entrar num mundo aqui que a gente está muito acostumado, que a gente sabe onde pisa, né, que é a vida real. Então, aqui é onde as coisas acontecem. Eu quero propor para vocês um jogo. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, nem descer para constranger ninguém. É só um jogo para a gente jogar junto. O pessoal de finanças me ajuda com os números aí, porque eu vou esquecer. Se você for ruim igual eu também, não adianta nada. Porque também fiz economia, mas eu com o número não me dou tão bem. Mas a gente faz um jogo que é o Orçamento de TI 2024. Por que é o Orçamento de TI 2024? Bom, eu sou de TI, não podia falar Orçamento de Marketing, porque eu não sei o que coloca no Orçamento de Marketing. Mas pensem nisso numa ótica de como eu faço para destravar a inovação, que formas eu tenho de trazer inovação para a minha empresa, colocando ideias fora da caixa. Tá? Então, falando aqui para vocês algumas questões aqui, né? Eu não quero fazer inimigo, tá? Muito do que vai ter é minha opinião, como eu disse, pautada em muito tempo, né, de observação, mas eu quero ser um crítico, tá? Eu vou criticar o meu próprio negócio, o meu próprio trabalho. Talvez eu critique de algum de vocês, mas não é uma crítica. Eu estou instigando vocês a pensar. Tá? Então, estou dando um spoiler aqui, na verdade, eu estou criando um escudo para ninguém querer me bater, tá? Só para a gente estar na mesma linha aqui. Vamos abrir a cabeça, né?
Ao invés de olhar de um ponto de vista mais crítico, vamos olhar de um ponto de vista, bom, vamos nos colocar do outro lado. E aí eu começo falando uma pesquisa que saiu há pouquíssimos dias, aí, a Google no evento da GCP, que é a Google Cloud Platform, que é o braço da Alphabet, né, que é a dona da Google, de Cloud Computing, que é uma pesquisa que eles fizeram, onde 82% dos líderes de TI disseram que sentem pressão de todas as outras áreas, né, tanto da administração como dos pares, para empregar algum tipo de nova tecnologia. 82% disseram, estou com pressão para entregar. Pode ser uma IA, né, inteligência artificial. Eu falo das IAs generativas ali. A IA generativa, para quem não sabe, ChatGPT, Bard, são aquelas IAs que têm capacidade semântica, capacidade de entregar conteúdo para você como se fosse, né, um ser humano ali, né, praticamente. Que são os modelos que se chamam de LLM, né, que é Large Language Models, que são modelos de aprendizado mais sofisticados. Mas vamos lembrar que inteligência artificial é artificial, né? A gente está treinando ela, né, baseado no que você emprega, que você entrega para aquela tecnologia, como você constrói aquele sistema, é um programa, né? Vamos deixar bem claro aqui para ninguém começar a confabular. E a computação em nuvem, que eu tenho meus servidores na nuvem. Bom, legal, mas a nuvem não é só servidor. A nuvem tem uma série de outras tecnologias que são passíveis de se explorar e que existe essa pressão enorme. E quando você olha 82%, quando estava assistindo a apresentação, parece que a mensagem que aparece mais eu tenho pressão porque eu não tenho dinheiro para implantar. Basicamente é isso, né? Aí a gente vai beber lá na Forbes, e a Forbes fala assim, quando você for falar com o seu CFO, não fale em custos, fale em benefícios. Que CFO não gosta de falar de custo, gente, pelo amor de Deus. A gente sabe que tem uma melhor prática, a gente sabe que é preciso apresentar os benefícios. E não estou dizendo para ninguém deixar de fazer isso. A gente tem sim que trabalhar nos benefícios, buscar mais orçamento para a inovação, mas a gente sabe que nem todo mundo é o prime, lá, nem todo mundo é o referência, né? E a gente precisa alinhar nossas intenções com a nossa atividade. E aí que eu trago uma frase bacana do Thomas Edison, que é basicamente uma ideia. Ela não é nada se você não colocar ela em prática. Então, se a gente quer colocar em prática inovação, vamos galgar essa informação. E aqui eu vou começar a falar algumas coisas de novo, pode ser que eu faça alguns inimigos aqui, não é a minha intenção. Se nossos conhecimentos, nossas ideias forem antagônicas, convido a conversar a gente lá no stand da Luna, da USB, que está ali fora. Mas é basicamente um ponto de vista e é algo para abrir a mente de vocês. Tá? Então a gente vai começar aqui olhando para o orçamento de TI. Qual que é a forma de um orçamento de TI? Então eu tenho lá tanto para infraestrutura, tanto para software, um tanto para pessoas e um tanto para meus processos meus projetos de sustentação. Pode ser um projeto de sustentação de implantação de Six Sigma, por exemplo, né? Que já é um projeto que está lá, top-down. Pode ser um projeto de atualização do SAP. Pô, mas TI não tem nada a ver com isso, é financeiro, mas é TI que está pagando. Olha essa dinâmica, né? Está saindo do centro de custo de TI, mas é um projeto de RH, um projeto de finanças, não necessariamente é um projeto de TI, mas está lá no nosso orçamento. E aí eu tenho vários blockers para os meus projetos. Eu tenho lá vários projetos de inovação que eu quero implantar em tecnologia. Pense em tecnologia, mas comecem a fazer também essa referência no departamento de vocês. Tá? É isso que eu quero instigar em todo mundo. Mas eu tenho lá vários blockers, que basicamente, né, a questão do CFO dos benefícios, não tem dinheiro. Né? Não tem dinheiro. O teu orçamento basicamente vai ser o que você gastou no passado, menos um pouquinho, né? Ou no máximo um pouquinho mais por causa da inflação. A conversa é essa. Então o que a gente começa a falar? Primeira estratégia aqui. Não vamos pensar no ano que vem, orçamento do ano que vem, mas vamos pensar isso no mínimo em 2 anos. Primeira coisa que eu faço para fazer um orçamento de TI, eu vou olhar o que eu fiz esse ano. Na verdade, a gente olha o que a gente fez nos últimos 3 anos, mas a coisa está tão defasada,
né? Ano passado não tinha ChatGPT, gente, pensa nisso. Né? Eu vou olhar para o que eu fiz esse ano, eu vou colocar uma curva ali, 25,75, para eu quero ter mínimo 25% ou 20% de redução de custos. E esses 20, 25% de redução eu vou empregar em projeto. Primeira grande projetos de redução de custos, deixar bem claro aqui para todo mundo. Né? Para no ano de 2025, eu tenho uma negociação lá com o meu CFO, eu falo assim, ó, a parte do que eu economizei, eu vou começar a fazer inovação contínua. Né? Pô, parece bonito pra caramba, como é que você faz isso acontecer? Vamos ver se dá para fazer isso acontecer. Separamos alguns projetos. Então, o projeto lá 1.1, ele está em cima da seção de software do meu orçamento de TI. Então, vamos dizer que eu gasto de 2 milhões de dinheiro. Dinheiro, real, dólar, estaleca, o que vocês quiserem. E eu tenho uma série de softwares que eu emprego, que eu sou obrigado algumas vezes, e outras que eu determinei. Né? A TI mais é obrigado do que determina nesses casos, mas a gente vai falar disso no próximo slide também. Mas olha para essa míriade de softwares aqui e fala, eu vou fazer, sei lá, 20, 30 renovações de software ano que vem. Por que eu não faço uma RFP só e renovo tudo junto? Ou em grupos, minimamente. Né? Eu vou para o mercado, vou entender quais os players que trabalham com a maioria dos softwares, para que a gente consiga trabalhar distribuidores e fabricantes em larga escala. Para quem está comprando, parece, nossa, mas não faz muito sentido. Mas para quem está vendendo, você deixa de falar de volume, você deixa de falar de margem, passa a falar em volume. Então, aquele vendedor, por mais que você tenha 20 RFPs, aquele vendedor que está te oferecendo software, ele vai deixar de oferecer uma parte pequena, e ele vai precisar ter uma margem grande naquela parte pequena para justificar todo o trabalho que ele teve na RFP, que todo mundo dá trabalho, eu dou trabalho em RFP. Então, a gente também, quando está do outro lado, tem bastante trabalho. Então, você vai colocar todas aquelas margens ali. A margem de negociação, né, o poder de negociação, o poder de compra com distribuidores é muito maior, porque você não está falando de um software só, muitos distribuidores trabalham com um monte de uma linha grande de software, e o teu número é um número só, vai crescer. Então, tudo isso vai te ajudar a ter uma redução de custo, ou seja, como eu falei, né, deixamos de falar de margem para falar em volume. Mas, Renato, você é louco, você vende software, você está falando que você vai ter uma margem menor? A gente falou do antifrágil aqui, né? Falou do Nassim Taleb, né? Que eu estou arriscando a minha pele. Né? Aqui a gente está arriscando a pele. Né? Como ele próprio diz, eu não confio em ninguém que não arrisca a própria pele. Mas essa é a verdade. Se você consolida, aqui a gente está falando de consolidação, você vai ter mais poder de negociação. Você vai conseguir, eu falei aqui um número de 20% muito tranquilo, tá? A gente já viu casos de 30%, 40%. E aí a gente está falando, pessoal de finanças, 400 mil nesse ano, 400 mil dinheiros. Né? Tanto importa o dinheiro aqui, na verdade, é uma ordem de grandeza para vocês entenderem que a gente reduziu 20%. O segundo projeto de software também, que também é onde a gente mais, nós, tecnologia, mais sofremos, porque todos os departamentos, vocês todos, chegam para a gente e falam assim, olha, eu quero... Quem aqui tem um board no Trello? Tem board no Trello? Começa a levantar. Quem está com o chefe do lado, levanta de ladinho, assim, que eu não vou falar para ele. Esse board do Trello é da empresa ou é que você está usando, pessoal? É free? Levanta a mão, board free. Isso é a Shadow IT. O que é o Shadow IT? O Shadow vem de sombra, e, basicamente, é aquela tecnologia que está nas sombras do time de TI. O time de TI não está vendo. As pessoas estão utilizando. Ele está ajudando, de uma certa forma, a empresa. Mas você não sabe. Aí, muitas vezes, aqueles times que estão usando lá um Trello, deixa de usar a ferramenta principal da empresa. Não, porque eu tenho meu board no Trello, não vou usar. E você está pagando aquela ferramenta para a pessoa não usar e por aí vai.
E aí vem aquele cara assim, não, mas eu gosto de usar o Microsoft Project, faz 30 anos que eu uso o Project, eu quero usar o Project. Legal. Ah, mas aqui a gente usa como é que chama? O ServiceNow, gosta do bolinho, eles vêm aqui, acendem a vela, comemora, tal, leva 3 milhões lá embora. Mas, enfim, começa uma série de softwares e começa a criar uma bagunça para quem administra. E o custo começa a ficar muito alto. Cada time usa uma ferramenta, cada time, seja para gestão de projetos, de processos, para esteira de desenvolvimento de software, que pode trocar time de product marketing, pode trocar RH, pode trocar uma série de outras áreas. Né, a parte de gestão de serviços, né, a gente tem aquele portal de serviço, eu quero abrir um chamado, para onde que eu vou? Não sei, a gente tem umas 40 ferramentas aqui dentro, não sei para onde eu vou. Isso atrapalha muito também a eficiência operacional e a gestão da empresa como um todo. E é o segundo projeto que eu estou trazendo para vocês, o primeiro foi de consolidação, o segundo é de racionalização. Aqui, tranquilamente, esse monte de logo aqui representa um monte de ferramentas. Essas aqui podiam estar lá também, eu não coloquei porque são as que eu vendo, né, gente? Então eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Mas o que eu estou dizendo para vocês é, olhem, né, para a quantidade de software que vocês utilizam. Será que não tem um grupinho pequeno que faça tudo isso? Que custe a metade? E que te entregue muito mais eficiência, por quê? Porque você vai estar focado em atender aquilo. Você vai estar focado em desenvolver em cima daquele grupo menor. Né? Aqui eu trouxe uma visão, né, de redução de custos com processos e projetos. E aí, estou de novo, né, puxar a brasa para cá, usando o Jira Software e o Confluence, que são ferramentas da Atlassian. O Márcio falou do Atlas lá, né? Então a Atlassian também tem lá, bebe lá na fonte da mitologia, trazendo o Atlas como seu símbolo. Mas duas ferramentas da Atlassian, que é o Jira Service Management e o Opsgenie, para fazer a gestão dos problemas e dos serviços. Né? Incidentes, problemas, aquelas coisas que quem é de TI sabe muito bem, né? Que te acorda no meio da noite, depois você fica com insônia todo o resto da noite. Mas são ferramentas importantes, fundamentais para a empresa. E aqui, de um orçamento de 800 mil dinheiros, a gente está falando que esse processo, esse projeto de otimização, né, de racionalização, vai me dar pelo menos aí uns 35%. Só de finanças, me corrija aí. Eu não vou falar 10% de 35%, senão eu vou virar meme. Mas a gente tem essa figura, preços públicos, né? Não estou me inventando nenhum número aqui, eu não estou fazendo uma propaganda, eu estou falando, olhem para míriade de coisas que vocês estão usando. Será que a gente não tem uma oportunidade de racionalização? Então, estou falando mais 300 mil. A gente falou de 400 antes, já estamos falando de 700 mil estalecas aí para a gente poder economizar para os projetos de inovação. Agora é onde talvez eu vá criar um monte de problema. Já deixei meus seguranças na porta para me ajudar a sair. Mas, pessoas. Eu sou um crítico construtivo, claro, de consultorias. Eu sou um consultor, tenho uma consultoria. E o que a gente aprende sobre levar algo novo, levar uma metodologia, levar algo para uma empresa, sem arriscar a própria pele. A gente voltar para o Taleb de novo. Eu começo com duas questões aqui no ponto de vista de pessoas. Né? Esse primeiro quadro, você vê que não tem saving nenhum ali. Meu saving é 0. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou invertendo um pouco os casos. Vamos dizer que eu tenho aqui a folha de 2 milhões e 400. Só os números estão me ajudando para dar 10 milhões, né, para não ficar fazendo conta muito complexa. Né? Então eu sei que 2 milhões e 400 é 24%, para me achar aqui. Né? Mas eu tenho de folha de pagamento lá, 2 milhões e 400 de dinheiro. Né? Com um turnover aí na casa dos 15%. Né? Então, 15% do meu time, vamos definir turnover? 15% do meu time vai embora antes dos 6 meses. Isso me custa 123% do salário anual deles. Porque eu investi para contratá-los, investi para treiná-los, eles não me trouxeram, vamos combinar, em 6 meses, pouquíssimo benefício você traz, e saiu. E eu vou ter que
ter pessoal de RH, consultorias, atrás de gente para substituir essa pessoa que eu vou ter que treinar tudo de novo e por aí vai, um ciclo infinito. 15%, gente, eu estou sendo bem tranquilo. Normalmente é 20%, né, tem empresas que chegam a 25%. Eu já tive na casa aí uma das empresas que eu trabalhei, a gente começou, foi um dos projetos que a gente fez, inclusive, chegou na casa dos 28%, né, de turnover. E a primeira coisa que a gente faz, vamos assumir que eu preciso reduzir o turnover a qualquer custo. Então eu vou tirar 50% do meu turnover, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui um investimento previsto de 300 mil com consultoria. Calma, gente, também sou consultor, também estou perdendo ali. Mas o que eu, como gestor de TI, ou gestor como um todo, preciso fazer para manter meu time? Eu preciso investir em experiência. Eu preciso investir de verdade nas pessoas. Dar às pessoas aquilo que elas não teriam condição de fazer sozinhas, para que elas se tornem leais. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, até algumas experiências próprias que eu tive, né? Então, ao invés de você trazer uma consultoria para fazer todo o trabalho, traga a consultoria para treinar o seu time, traga a consultoria para trazer o conhecimento para dentro de casa. Se você faz isso, muitas vezes o teu projeto vai ser muito mais rápido, porque a consultoria ela vai ter um tempo para aprender a tua empresa. Teu time vai ter um tempo para aprender a metodologia. Só que teu time já conhece a tua empresa. Né? Então, invista em experiências. Pô, paga uma semana no MIT, é uma experiência sensacional. Vai na Harvard Business School, faz um curso de segurança, enfim, aqui são coisas muito mais voltadas, né, a parte de CompTIA, Safe, Atlassian, são voltadas para a tecnologia, mas são experiências que têm custo alto, mas que são para a vida. Né? Tragam a essas pessoas experiências que são para a vida, invista. Vai garantir que as pessoas não vão sair? Não, não vai garantir, mas tenho certeza que vai criar uma lealdade muito grande. Palestras, pô, você pode falar com um amigo seu que tem uma função interessante em algum lugar, ele vai de graça fazer uma palestra para o seu time. Aquilo que ele vai falar lá para você de graça, ou vários amigos, você pode criar um ciclo de palestras de pessoas do mercado, ou pessoas da própria empresa em outras áreas, para trazer para o seu time conhecimento. Né? Os treinamentos em company, né, muitas consultorias fazem esses treinamentos em company também. Participação de congressos, né, a gente tem vários congressos ao longo do ano, como esse aqui, então invista que essas pessoas estejam lá, deem o tempo para elas estarem lá, para que elas aprendam, para que elas tenham a experiência. Isso vai diminuir o turnover, vai motivar a sua equipe, seus projetos vão ser mais rápidos, e a sua equipe vai ter o quê? Novas ideias. A consultoria ela tem uma responsabilidade, que é de entregar para você algo que vai funcionar, tem contrato. O teu time está destravado desse contrato, eles precisam inovar. Então, para você garantir mais inovação, mais ideias. Então, confiem no time de vocês. Essa é a primeira... Não reduzir custo nenhum ali, né? Mas a gente vai para o segundo, vamos falar de redução de custo em pessoas. Eu tinha no primeiro item lá um valor de terceiros de 300 mil, eu trouxe para cá. 300 mil, qualquer coisa. Aqui eu vou propor algumas coisas voltadas para a automação. A automação vai muito além disso, né? Muitos de vocês sabem isso muito melhor do que eu. Eu vou trazer 3 casos de uso de automação que eu já vou diminuir 2 FTEs, né? Full-time employees, 2 pessoas do meu time, que já são suficientes, já vou trazer para reais, né, para ficar mais fácil, que é suficiente para matar esses 300 mil por ano, que eu teria que pagar para um terceiro. Um terceiro que vai ter que trabalhar no projeto, um terceiro que vai ter que suprir uma necessidade de férias, alguma coisa do tipo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo, voltando a falar do Gira, né? Eu vou fazer um processo lá de onboard e offboarding, então eu tenho, o RH vai entrar no Gira, vai falar, olha, eu tenho uma pessoa nova, vai entrar no dia tal, e ela tem esse acesso, tem essa função, ela tem essa role, você determina tudo isso numa série de variáveis que já estão pré-definidas no processo. A ferramenta vai lá no seu Active Directory, que é o diretório de pessoas, ou no seu Google Suite, lá no diretório do Google, que é onde está a base de dados das pessoas em TI. Você existe para a tecnologia uma vez que você está ali ou no AD ou no diretório do Google. Ele vai criar aquela pessoa, vai criar um e-mail para aquela pessoa, vai colocar aquela pessoa nos grupos que ela tem que existir, vai dar acesso para os softwares que ela tem que acessar,
E aí, é claro, né, se você fez a racionalização primeiro, você vai dar acesso a poucos softwares, né, porque se você continua com 40 softwares, você vai ter dificuldade de fazer essa automação. E por tudo isso que você automatizou, não só para quem entra, como para quem sai também, né, o trigger é basicamente o RH, né, o gatilho é o RH, você economizou 60 horas. Isso numa base de umas 500 funcionários, numa empresa de 500 funcionários. Então, pelo menos 60 horas no mês de alguém. Isso de uma empresa com turnover baixo. Né? Empresa com turnover alto, esse número é muito maior. Imagina, para cada pessoa que entra, são 20 atividades que precisam ser feitas para garantir que ela tenha segurança, que ela tenha uma máquina, que ela tenha isso, aquilo, aquilo outro. Então, você automatiza tudo isso. Atendimento e suporte. Lá fora, a gente está com o time da Intercom, você deve estar aqui já. Intercom é uma parceira nossa também, que acho que foi a primeira, se não uma das primeiras, que eu ouvi falar, usar o chat GPT, né, o GPT-4, para atendimento de suporte. Estava todo mundo falando que estava desenvolvendo, e ele falou, está aqui a minha ferramenta. Então, o que o Intercom vai fazer para vocês? 50% dos seus chamados de serviço vão ser atendidos por um robô. 50%. O seu time vai ficar 50% livre para fazer outra coisa. Ah, mas como é que esse robô vai fazer? Várias formas. Ele aprende com o que ele está fazendo, ele vai ler a base de conhecimento de vocês, então eles vão lá na sua base de conhecimento, o robô vai ler a tua base de conhecimento e vai falar para a pessoa, já tentou fazer isso? Você já tentou fazer aquilo? A pessoa vai falar, poxa, é verdade, eu não tentei, eu vou lá fazer. Ah, eu fiz aquilo, aquilo, outro, não funcionou. Tá bom. O robô vai lá e vai abrir um chamado, aí volta lá no Gira, né? Ele abre o chamado no Gira, mas ele vai falar para você qual que é o sentimento daquela pessoa, já vai triar para você. Falar que aquela pessoa está meio nervosa, ela trabalha na área tal, já começa a classificar todo aquele chamado para você, muito melhor do que a gente faria, né? Dica-se de passagem. E quando você receber aquele atendimento, um humano receber aquele atendimento para ser feito, você tem, no mínimo, a certeza de que você não precisa fazer aquela verificação toda do começo. Então, eu diria que é mais do que 50%. Porque 50% dos atendimentos vai deixar de ser atendido por um ser humano. Os outros 50%, o ser humano não vai precisar fazer a triagem, porque ela já vai estar feita. Então, aqui, com segurança, estou dizendo aí, 140 horas por mês, para uma empresa de 500 funcionários. Esse número, mais ou menos, vamos dizer que 5% dessa empresa abre um chamado, né, todo dia. Então, você vai falar que perdi meia hora com cada atendimento daqueles, que geralmente é mais. Mas você chega nessas 140 horas. E aí, seguindo um outro tendão de Aquiles, vamos dizer assim, da tecnologia, que é a parte de segurança, vocês devem ver lá o Windows de vocês toda hora, fica pedindo para reiniciar o Windows para instalar uma patch aqui, instalar uma atualização. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente faz a automação de todo o seu parque, seja servidor, seja computador, se é Windows, se é Macintosh, se é Linux, o que a pessoa estiver utilizando. E ele vai garantir que aquela máquina não tenha nenhuma vulnerabilidade, vai instalar todos os patches, não só do Windows, mas de todas as aplicações que tem instaladas ali dentro, e vai garantir aquela segurança de operação daquela máquina. Ah, mas Renato, o que isso tem a ver? Eu vou te falar. 90% das empresas que eu falo levam, no mínimo, isso é independente do tamanho da empresa, porque quanto maior, pior. Tá? 2 meses para varrer o parque inteiro. Não vou dizer que inteiro, eles normalmente têm uma curva de prioridade, de priorização. Então, 2 meses para você aplicar um patch. A gente faz isso na mesma semana, sem nenhuma intervenção humana. Então, coloquei 120 horas mês ali também, muito, muito seguro. Para colaborar com os 2 FTs, para a gente falar que tem essas 320 horas somadas, eu tenho certeza que é muito mais. Mas vejam como, num departamento que as coisas estão sendo feitas de forma correta, você ainda consegue enxugar muito. Tem mais opções de automação? Tem muita opção de automação, você sabe muito, muito bem. Eu estava dando uma olhada nos stands ali fora, eu vi muitas empresas falando de automação de processos. Então, tem uma míriade de coisas. Aqui estou trazendo um pouquinho de novo, né, para a tecnologia, mas para vocês verem onde a gente pode achar
dinheiro para investir em inovação. Seguindo uma área que, nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais, que é a parte de cloud, né, de cloud computing. Aqui é um pouquinho mais complicado, vou tentar explicar o mais simples possível, mas aqui tem dinheiro, gente. Aqui tem muito dinheiro. Quando essa história de cloud computing começou, foi 2012, 2013, ninguém entendia. É isso mesmo? Quer dizer, eu vou contratar recurso, eu não preciso falar com ninguém, é só apertar o botão, eu tenho um servidor? É isso mesmo. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. O que aconteceu? O custo foi nas nuvens, né? Literalmente. Por quê? Porque hoje, para eu ter um servidor no meu data center, eu preciso fazer uma RFP, eu preciso falar com pelo menos 3 fornecedores, o time de suprimentos vai estar envolvido, o time de compras, né, de financeiro vai estar envolvido, vai ter uma série de auditorias de compliance, eu preciso seguir uma norma, eu tenho que garantir que o ar-condicionado está funcionando, tenho que garantir que a energia elétrica tem redundância, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Na nuvem, precisa apertar um botão, eu tenho uma máquina. Então, facilitou muito. As pessoas, mas eu vou reduzir custo. Vai reduzir custo. Até começar a usar. E o que aconteceu foi que os orçamentos de TI, de infraestrutura especificamente, ficaram muito inchados. Mas, por outro lado, bom, eu sou eu sou um profissional de FinOps, né? Mas eu tenho que dizer, é muito mais simples. Né? Para o time de TI, você tem muito menos complexidade de utilizar a nuvem, só que o custo fica muito alto. E aí a contrapartida de todo mundo é, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse custo que eu estou gastando a mais, que eu não teria condição nenhuma de fazer no meu data center, e mostrar lá na frente que a empresa faturou mais, porque eu investi mais. Pô, com certeza, palmas, ótimo. Eu estou 100% de acordo. Mas isso não significa que você vai gastar sem controle. E eu vou falar 70%. Hoje está melhorando, mas é uma melhora muito lenta. Mas 70% das empresas não faz esse controle. E aí a gente tem muita opção, muita oportunidade. Eu separei 4 aqui, que são as mais claras. Mas no nosso portfólio, a gente fala em pelo menos 30 datasets de redução de custo de cloud. Então, eu vou começar aqui com a gente falar de right sizing. Né? Right de certo, sizing de tamanho. Então, o tamanho certo porque eu estou operando. Então, num universo de 2 milhões de estalecas, eu tenho minimamente, entre 3% e 8% de ajuste. Isso aqui é mínimo, tá? Mínimo. É uma garantia que eu tenho certeza que em 100% das empresas que eu chegar lá, no mínimo, vou dar esses 3%, 8% de redução. Mesmo que eles já estejam fazendo esse serviço. Que a gente vai empregar algoritmos diferentes. Mas a gente tem a oportunidade de... Eu provisionei um servidor, né, na nuvem lá, a gente fez lá provisionar, no caso, instalei um servidor na nuvem que tem um tamanho, sei lá, ele é 10, tamanho 10. E eu preciso de tamanho 6, eu não preciso de tamanho 10, mas eu provisionei 10 por segurança, porque eu estou acostumado com o meu data center, se eu não compro 10, eu só vou conseguir comprar de novo daqui 3, 4, 5 anos. Então eu vou lá com aquele mindset de data center e faço a mesma coisa na nuvem. Eu coloco 10 aqui, pô, mas a nuvem você compra, você paga por minuto, cara, você não precisa comprar 10. Você precisa de 6, quando que você vai precisar de 6? É hoje? Ah, não, eu preciso de 6 daqui 2 meses. Quanto você precisa hoje? Ah, eu preciso de 4. Então, vamos fazer ele virar 4, não 10. E eu começo a olhar para o parque. E olhar para... Isso, obviamente, não sou eu que faço, é uma ferramenta que faz. Eu coloquei o login dela ali, a Morpheus. Vai olhar para toda a sua base e vai trazer a redução de tamanho. Às vezes, você está ao contrário. Você setou 10, mas você precisa de 12. Ele vai fazer isso também. Então, esse ajuste serve para baixo e para cima. O outro que a gente chama de Power Scheduling. Tem uma máxima para quem é de tecnologia, que é, se você pode desligar aquele servidor, aquele serviço, então ele pode estar na nuvem. Se você não pode desligar de jeito nenhum, pense em repatriar, porque a nuvem é cara para algo que você vai ter que deixar ela 100% ligada. E o Power Scheduling justamente é isso, é desligar. Bom, eu tenho aqui uma máquina que, para os meus clientes, minha empresa é das 8 às 18, às 19 horas eu não tenho cliente. Desliga. Né?
Então, o Power Scheduling é a mesma coisa, ele vai desligar de forma controlada, então tem todos os scripts que vão baixar as aplicações, os bancos de dados para não quebrar nada, tudo certinho, vai desligar, quando for 7 da manhã vai ligar automático, você não precisa fazer nada. Minimamente ali, 7 a 12% eu coloquei mínimo. Tá? Então a gente consegue mais 200 mil. As reservas. A reserva indo um pouco na direção contrária do que eu falei, posso ou não posso desligar? Porque se eu não posso desligar, e eu não tenho um data center, eu vou fazer um serviço que chama reserva. Eu vou reservar por 1 ano, por 3 anos, pelo tempo que eu quiser, ou que fizer sentido, aquela infraestrutura. Reservando, eu consigo reduzir até 50%, às vezes até mais, dependendo da sua negociação, do custo que você vai pagar por aquilo. Aí vale a pena. Né? A reserva, geralmente, é o que traz muito mais, quando você olha para essa parte de reserva, é o que traz muito mais redução de custo. Mas tem um limite. Né? O limite é aquela que eu falei, posso desligar ou não posso desligar? Né? E, por último, tem algo que eu aprendi lá nos meados de 2008, 2009. Né? Tem o Adriano ali, não me deixa mentir, né? Que foi meu cliente por muitos anos, e que é o custo da não ação. Não fazer nada me custa, no mínimo, 3%. E aí, o que é fazer alguma coisa? Minimamente, eu vou pegar os teus custos e falar, olha, esse custo aqui é o dele, aquele custo é o dela, e falar, olha, vocês estão vendo o custo de vocês representam X% da empresa. Eu tenho certeza que eles vão começar a olhar para aqui e falar, nossa, tô nu. Né? O que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar para os meus custos e tentar reduzir alguma coisa. Minimamente, você vai bater o olho e falar, isso aqui eu não preciso, tira. Então, a gente está colocando mais 60 mil aí. Gente, 600 mil, brincando de 2 milhões. Brincando de 2 milhões. Parece que é loucura, mas não é. Isso aqui é 70% das empresas trabalhando assim ainda hoje. E aí eu chego naquilo que a gente conversou, terminando, tá, gente? Eu sei que eu estou segurando todo mundo para o coffee break, todo mundo com fome. O pessoal na primeira estava com sono, agora está com fome. Mas a gente está falando lá daquele meu orçamento. Eu fiz uma racionalização, uma consolidação, uma otimização, empreguei automação e eu reduzi 20% do total. Quer dizer, eu já ganhei 2 milhões de 10, né? A gente falou aqui, tudo deu 10 milhões, eu reduzi 2 milhões, sem fazer muita força, não trouxe nenhum caso complexo, tá? Demais, né? Não estou dizendo que nenhum deles é simples, mas eu não trouxe nenhum caso complexo, e não coloquei nenhum número fora do que é possível. E eu começo a fazer o quê? Destravar meus projetos de inovação. E eu falo aquilo que a gente conversou no começo. 2023 é o que eu fiz, 2024 você está pedindo um voto de confiança, para em 2025 você começar a falar assim, não, a partir de agora, meu orçamento sempre vai ter espaço para inovação. Aí eu vou começar a colocar IA. Você viu que no seu projeto você colocou IA, você colocou Intercom, você colocou Gira, você colocou várias coisas que estão trabalhando com Machine Learning, com IA. Né? Você começou a empregar novas técnicas na sua Cloud Computing. Então você está trazendo inovação, mas é inovação para destravar mais inovação. E aí uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, né? A inovação ela tem que ser uma estratégia, ela não pode ser um projeto, um único projeto. Ou muito menos a inovação não pode depender da tecnologia. A TI ela pode ser um driver para a inovação, talvez seja o principal, talvez, mas ela não deve ser o único. Então todo mundo aqui, sendo ou não de TI, precisa estar unido nessa busca por formas de destravar a inovação. Aqui a gente está falando de destravar o orçamento para investir em inovação, sem que você precise ir lá falar dos benefícios, aquela balela toda, que a gente sabe que tem que ser feito. Mas a gente sabe também que quantos por cento? 5% desses projetos passam? Vamos tentar fazer por nós mesmos. Tá, pessoal? É isso. Enfim, agradeço o tempo de vocês. Agradeço de novo o Clóvis e o pessoal da Six Sigma por abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho de TI. Para quem quiser falar um pouquinho mais, quem quiser bater em mim, por favor, passa longe, mas quem quiser conversar, debater, vão ali no stand da Luna, do USB, eu vou estar navegando entre os dois. E, mais uma vez, um prazer enorme. Obrigado pela participação de vocês.